Boa tarde, todos, senhoras e senhores. Iremos estar falando sobre gravimetria dentro da matéria de Química Analítica. A professora que ministra a aula é a Luciane dos Santos, do Nascimento dos Santos. Os discentes é Gabriel Silva e o Igor Rodrigues, o Capitão Alexandre, Rafael Klein e Sullivan Duarte. Dentro de introdução temos o método analítico quantitativo clássico, o objetivo, que é isolar e pesar elementos em sua forma mais pura, realizando assim diferentes métodos e etapas, é o mais utilizado. Método quantitativo, ele é mais exato, temos um ótimo controle do erro, o custo dessa gravimetria é baixo, a análise necessita de um formato mais estável do composto, e temos a precipitação química, extração, volatilização e eletrodeposição. A escolha do método, a gente começa dentro da classificação é, dos métodos analíticos. Temos aqui primeiro a segunda finalidade, que vai para a análise qualitativa, análise quantitativa, análise estrutural. Dentro da outra parte temos a segunda técnica, que é a análise clássica e análises instrumentais. Dentro de métodos de separação, segundo natureza, amostra, o analito, segundo proporção relativa dos analitos, depois temos o tamanho inicial da amostra. Ainda que dentro de introdução temos essas técnicas realizadas em laboratório, determinando assim a massa ou a concentração, medindo dentro do analito, né? A análise graviométrica é usada para a extração de líquido por líquido, descobrir a concentração do analito, pureza da amostra, no caso, né? Se ela vai de 0 até 100, o que é analítico. Temos aqui, né, a separação. Primeiro temos a urina e analito, depois temos o solvente que vai extrair, a gente tem a agitação não centrífuga, que vai jogar o analito para cima, depois a separação da fase extratoral. Vai ficar só o analito, vai ser retirada a urina e realização da análise por final. É isso. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Sullivan. Estamos falando sobre análise gravimétrica, que é feita para a medição quantitativa de uma massa ou substância. Eu irei falar um pouco sobre suas vantagens e também suas desvantagens. Suas vantagens é uma análise exata, de fácil controle. Se utiliza aparelhos baratos, como boreta, LMR, uma balança. E os mais caros, acho que você o Mufla e Cadinho, se você for usar eles. Ele pode ser calculado pela fórmula química do composto e das massas atômicas. Suas desvantagens: ele é fácil de ser feito, só que demora, tem que ter um pouco de paciência e pode haver erro na pesagem, se não for usado na balança analítica exata. Nele não é feita análise de traços. O que é isso? A análise de traços é feita para as medições de pequenas quantias de metais numa massa e ocorre percas de precipitação. Só que isso é bem normal, vai ocorrer percas da sua massa no processo de lavagem e também de secagem. O processo é fácil e simples. Um resumo: você só vai filtrar a sua massa, depois disso você vai secar ela, depois vai ser arrefecido até a temperatura ambiente e após isso pesado. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de análise gravimétrica. Eu vou falar agora sobre análise por precipitação, que é uma das principais ou a principal. A gravimetria por precipitação é uma técnica analítica feita que usa uma reação de precipitação para separar os íons de uma solução. A substância que for adicionada pode ser chamada de precipitante ou agente precipitante. Os dois termos estão corretos. Então, o precipitante sólido pode ser separado de compostos líquidos através da filtração. E a massa do sólido pode ser usada juntamente com a equação química e equilibrada para calcular o valor da concentração de compostos iônicos da sua solução.
Um exemplo é o cloreto e a prata. Ele é feito em 7 tipos de processo, que eu vou estar testando ele agora, falando um pouco deles. O primeiro é o preparo da amostra, que você deve tomar os devidos cuidados para que essa pequena quantia que você for usar, ela represente fielmente o material cuja composição você vai querer determinar. É necessário que o elemento esteja em solução para se iniciar a análise. Logo após é feito a digestão, que o elemento a ser usado é separado da solução através da formação de um precipitado. Depois é feita a filtração, que é a separação do precipitado do meio em que o processo vai ocorrer em formação. Após é feita a lavagem, que é remover parte da água que vai ficar lá na sua balança. E após isso é feito a secagem. Olá, darei continuidade aqui ao nosso trabalho, falando alguns tipos de análise graviométrica. Vou falar aí da análise graviometria por volatilização. Esse tipo de análise, o analito é isolado, ele é convertido em um gás conhecido, um gás qualquer que é encontrado no ambiente, e o peso desse gás ele vai servir para a medida de concentração do analito, para poder estar coletando os dados. Um exemplo que a gente tem é a determinação de H2O e dióxido de carbono. Então aqui na imagem a gente tem um exemplo onde mostra para nós a utilização de um gás, formando então o analito concentrado ao final do processo de transformação em analito, beleza? Outro tipo de análise que a gente tem é a graviometria por eletrodeposição, ou eletrograviometria, que é a utilização de elementos, elementos elétricos, Então esse tipo de análise, o analito é separado por deposição de eletrodo, Então através de correntes elétricas vai ser separado o analito. É composto quantificado por medição e concentração do analito. Então, conforme ele for concentrado, ele vai ser quantificado na quantidade de volume no qual ele se encontrará. Utiliza-se para fazer esse tipo de análise um cálculo. Nesse cálculo você utiliza a porcentagem de M sobre M igual a MA dividido por M vezes 100, onde MA seria a massa do composto ou elemento e o M a massa de amostra. Então, através desses cálculos você chegará ao resultado. Caso o analito esteja contido na amostra, é usado o fator de conversão. Então talvez você precisaria converter baseado no analito em forma de amostra. Então você utilizaria o F como fator de conversão, M analito e M substituído. O M analito com M substituído pesado. Então o MM seria a massa molecular do analito e da substância pesada. Então um exemplo que a gente tem bem claro desse tipo de análise por eletrodeposição seria a determinação do óxido de sulfato, óxido de bário e sulfato de bário. Aqui na imagem ao lado um exemplo de como é feito esse tipo de análise. Então você utiliza de mecanismos elétricos para conseguir estar fazendo a concentração do analito. Outro tipo de análise é a análise graviométrica, graviometria por extração, onde utiliza-se então um balão de destilação, Nesse balão o analito será separado, O analito é separado e quantificado, então vai ser concentrado em alguma quantidade, após você chegar à quantidade de analito que você conseguiu, você passaria por outro procedimento. Nesse procedimento você
Você faria a titulação, que forma um produto um pouco solúvel, né? Esse produto então ele não seria tão solúvel em alguns reagentes, né? Que determinaria o volume para precipitar o analito, né? O grupo de método determina o reagente. Esses grupos se dividem em volumetria, titulação, gravimetria e ciclometria. A volumetria seria o volume determinado, a titulação, a massa de reagente estimado, e a ciclometria, o padrão substituído de carga constante e o tempo para completar a reação medida. Então, quando você conseguir chegar a uma certa precipitação do seu analito, né, através desses 3 tipos de grupos, ou esses 3 tipos de análise, você consegue então você consegue chegar aos cálculos, né, precisos para estar efetuando o processo da análise. Aí para isso você precisaria utilizar dos cálculos, né? Esse cálculo envolve 2 medidas de massa, pesagem e amostra, onde a pesagem, a amostra seria a sua análise e a substância seria a sua derivada, que seria no caso o seu analito, né? Esse percentual é dado pela mesma fórmula apresentada anteriormente, né? E necessita ter corretamente os dados do analito para poder conseguir chegar ao resultado esperado. O fator graviométrico é o fator onde constitui. O fator constituinte não é pesado na forma química. Fator graviométrico é o fator de conversão, né? Então você tem ali a massa atômica, o numerador, e a massa pesada, que é o seu denominador, analito e reagente, tá? E utilizaria da mesma forma para talvez estar precisando converter o analito. Então aqui a gente tem uma tabela onde mostra os nossos exemplos. A gente tem um exemplo onde utiliza-se desses cálculos de conversão de substância desejada sobre a pesada. Resolvendo os cálculos jogando na fórmula, você chegaria então ao resultado de 0,21 gramas de analito concentrado. Formação dos precipitados. A formação dos precipitados ela acontece em processo cinético, ou seja, da física, né? Cinética é movimento, então você consegue observar movimentos a partir do processo de precipitados no qual você está trabalhando, né? Ela permite conduzir toda a precipitação, então através dela você consegue estar atingindo o resultado esperado, né? Separa a fase sólida desejada com característica desejada. Tamanho de partícula é influenciado por variáveis. Solubilidade do precipitado, temperatura, velocidade de reação e concentração de reagentes é necessário que esteja totalmente correto para que não se tenha erro na análise graviométrica, né? E o tamanho da partícula é uma característica desejada extremamente importante. Por que seria importante? Porque as partículas mais pequenas elas são mais impuras e as partículas maiores elas são um pouco mais puras, não são totalmente puras, mas são um pouco mais puras. E quando passa pelo processo de filtragem, né, filtragem e lavagem, ela consegue ter mais concentração e dar mais resultado, um resultado mais certeiro nos dados a serem coletados. Então, se toda a nossa análise graviométrica tivéssemos precipitados de tamanhos grandes, seria o mais ideal. Aí aqui na nossa imagem ao lado a gente mostra o tipo de precipitações que são existentes, né? Então são precipitações concentradas, né, superiores ou concentradas juntamente com o reagente, concentrações flutuantes e outros tipos de concentrações. Vai depender totalmente do reagente no qual você está usando e também vai depender de alguns fatores químicos de análise efetuados. Esse foi o tema, né, de formação de precipitados e alguns tipos de análise. E aqui adiante dará continuidade ao nosso tema. Muito obrigado. Bom, vou estar dando continuidade ao trabalho aqui. Agora eu vou estar falando sobre os agentes. Para se ter um agente precipitante considerável bom,
que não vai dar interferência, estes agentes ele necessita ter algumas características específicas, sendo assim, ele deve ter, assim, vai formar um precipitado correto, né? Além de serem específicos e seletivos, esses reagentes precipitados, eles devem reagir com o analito e formar um produto que vai ser, ou seja, o produto formado ele deve ser facilmente filtrado e lavado para ter uma remoção desses contaminantes formados, e para ter uma remoção dos contaminantes formados, vai formar produtos puros. Ele deve ser de solubilidade suficientemente baixa para que não haja nenhuma perda significativa do analito durante a filtração ou a lavagem. Esse precipitado obtido ele deve ser altamente insolúvel. Esse precipitado também não deve ser reativo com os constituintes da atmosfera. Ele deve ser de uma composição química conhecida e após sua secagem, ou se necessário, ele deve ser calcinado ou vai ser precipitado, ou seja, esse precipitado ele deve ser estável, não pode ser higroscópico e ele não deve ser muito volátil a substâncias indesejáveis. E aí temos algumas imagens dos precipitados. Bem, agora eu vou comentar um pouco sobre os tipos de precipitado que pode ser formado a partir das análises gravimétricas. Esses precipitados podem ser cristalinos, sendo os mais favoráveis para fim da análise gravimétrica, que são densos e sedimentam-se rapidamente, são facilmente recolhidos por filtração e eles não deixam contaminar, eles não levam substâncias contaminantes consigo. Outro tipo é o precipitado finamente cristalino. Ele é um precipitado pulverulento, que são densos e sedimentam rapidamente. Ele deve ser filtrado com os de filtro específico, que tem poros, devido à sua pequena partícula, e este daí tem uma demora no processo de filtração. Outro precipitado pode ser o precipitado grumoso. Ele resulta da floculação de coloides hidrófobos, que são insolúveis em água e são muito densos, porque eles arrastam pouca água consigo. E também temos os precipitados gelatinosos, que são resultantes da floculação dos coloides hidrófilos, que esses coloides hidrófilos têm uma afinidade com a água, ele vai apresentar uma consistência de flocos e ele dificulta um pouco a sua filtração devido à sua afinidade com a água. E os coloides que eu tanto falei, esses coloides são misturas heterogêneas de pelo menos duas fases distintas, duas fases diferentes, com uma das fases da matéria tendo uma fase dispersa misturada com a fase contínua, que é a fase da dispersão. Eles vão apresentar ali uma dimensão entre 1 a 1000 nanômetros. E aí temos as imagens dos precipitados, sendo os mais branquinhos ali pode ser os cristalinos, finamente cristalinos, os volumosos e grumosos e assim por diante. Agora eu vou estar falando sobre os precipitados formados. Esses precipitados formados no fundo dos frascos, ele podem arrastar com eles mesmos outros constituintes, normalmente solúveis e que são facilmente removidos por uma lavagem. Essa impureza que acompanha o precipitado constitui a maior fonte de erro nas análises gravimétricas. E ela também pode ser incorporada por coprecipitação ou pela pós-precipitação. Essa coprecipitação pode ser de adsorção ou a oclusão superficial. A coprecipitação superficial define que qualquer precipitado pode arrastar substâncias indesejáveis em consequência da dissolução superficial. Os precipitados grumosos, eles apresentam maior contaminação por essa coprecipitação. As partículas deles vão dissolver um dos íons de precipitado e depois uma pequena quantidade de íon indesejável de carga oposta. Por exemplo, o íon de cobre, CO2+, níquel, N2+, ou zinco, N2+. E para resolver esse problema, eu faço uma simples precipitação em meio de sais de amônio, vai remover toda essa coprecipitação. E a coprecipitação por oclusão, a oclusão pode ser de íons na rede cristalina ou de água nas fendas do cristal formado. Essa contaminação pode ser minimizada diminuindo a concentração dos interferentes ou utilizando técnicas de precipitação em meio homogêneo, ou precipitados quentes, que vai produzir precipitado mais puro e formado. Essa coprecipitação por adsorção superficial, vou dar um exemplo aqui, na precipitação de íons de ferro 3+, com exceção de hidróxido de amônio presente de sais de íons como cobre, zinco ou níquel, as partículas de ferro vai dissolver os primeiros íons de OH, e depois vai íons de cobre, CO2+, N2+, níquel. E para resolver esse problema, eu vou fazer uma precipitação em meio de excesso de sais de amônio que vai dar meio que uma neutralizada nesses íons.
Agora nós trouxemos uma tabela para apresentar alguns métodos de uso da gravimetria, como por exemplo, ao analisar a substância do ferro, ele pode ter um precipitado formado ali de óxido de ferro, e assim, quando você for pesar, você vai pesar um óxido de ferro, e ele pode ter algumas interferências no processo da gravimetria dele, no processo de análise gravimétrica, como óxido de alumínio, como entre alguns outros metais tetravalentes. E assim vai a tabela sair sucessivamente, como por exemplo, eu vou analisar o cálcio. Podemos formar um precipitado ali de oxalato de cálcio, e quando pesar, vamos pesar o carbonato de cálcio ou o óxido de cálcio, que são substâncias conhecidas. E ele pode sofrer interferência ali de todos os metais alcalinos, exceto magnésio. Bem, essas foram nossas referências bibliográficas, e obrigado a todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição.